O uso de medicamentos para emagrecimento chegou também ao esporte de alto rendimento, Martini. Olha aqui, ó. Recentemente o São Paulo, né? São Paulo, grande clube lá do futebol brasileiro, esteve no centro de uma polêmica envolvendo a prescrição do medicamento Mounjaro. Assim falo, tá certo? Agora não tá italianado, Martini, tá certo? Mounjaro? Mounjaro. Ah, então tá. A prescrição de medicamento Mounjaro a atletas, levantando dúvidas sobre a performance, segurança e critérios médicos. E para entender melhor esse cenário, está aqui conosco o médico Dr. Márcio Nuttels, médico nutrólogo e proprietário do Instituto Nuttels, para a gente clarear ainda mais esse tema, né, Márcio, que é tão polêmico e que gera dúvidas à sociedade. E que bom, né, que a gente tenha este momento para esclarecermos essas dúvidas. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá, mais um bate-papo aí, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Pois é, e essa situação envolvendo um time de futebol um clube profissional, atletas de alto rendimento envolvidos nessa polêmica da caneta do emagrecimento tal da Mounjaro. O que tu consegue compreender e qual é a importante análise que dá para fazer sobre isso? Pois é, quando eu fiquei sabendo, né, sobre a matéria aí que informou que o time tá ruim, né? E o que está sendo culpado são o grande número de lesões que ocorreram nos atletas. Eu vi até uma reportagem que falou em 40 lesões, enfim. Eu não sei se isso procede, mas foi o que eu li lá numa matéria. E eu achei bastante curioso, né? Eu digo, eu vou ter que ler isso aqui para entender, porque o médico foi demitido, inclusive, o médico de São Paulo. Eu não sei os detalhes, mas deve ter sido, porque eu soube que estava uma crise no departamento médico. Pelo que eu entendi, tem um departamento médico, vamos dizer, fixo, e eles tinham uma parte desse departamento médico que era contratado. Parece que o nutrólogo, ele não era fixo ali, interno, né? E ele estava com algumas condutas, vamos dizer assim, não acadêmicas, né? E parece que ele acabou sendo culpado. Não sei se procede ou não, né? A gente pode refletir, falar sobre alguns dos dois lados, né? Pra gente entender, né? Eu tentei entender qual foi a lógica, né? Porque o que é o Mounjaro? É só para quem tá aqui nos ouvindo entender. É hoje, na atualidade, no mundo, o medicamento que mais entrega resultados no emagrecimento. Quando bem utilizado com acompanhamento médico, é sensacional realmente, mas é uma ferramenta, precisa de acompanhamento. Agora, tem sentido o uso de um remédio para emagrecimento em atletas, né? Pois é, porque eles normalmente são alinhados fisicamente, se não estão, não jogam, não performam. Qual é a relação aqui? Pois é, o atleta, no meu entendimento, ainda mais de futebol, enfim, um atleta de elite, né? Atleta profissional, ele tem que estar com tudo em dia, né? Eles têm acesso ali a cardápios, nutricionistas, né? Médicos, né? Então eles têm que fazer a parte dele. Onde que entraria o medicamento? Falando do ponto de vista academicista, né? O uso de um medicamento para emagrecer, a indicação seria para esse medicamento diabéticos, ou pessoas no cenário de obesidade, ou pessoas no cenário de sobrepeso com alguma comorbidade. Aí eu li numa das reportagens que o nutrólogo informou o seguinte: bom, a conduta que eu dei foi baseado em ciência. Então esses atletas, eles estavam com IMC de sobrepeso e eles tinham lesões articulares, que seria no caso a comorbidade. Então a justificativa dele é IMC de sobrepeso, índice de massa corpórea de sobrepeso, com comorbidade, lesão articular. De fato, assim, no cenário de sobrepeso e obesidade, quando o indivíduo tem uma osteoartrose, que é uma lesão, né, mais importante, com muita dor, estaria indicado o uso do medicamento, né? Agora, um atleta de futebol com IMC alto, aí a gente tem que trazer aqui a informação seguinte: IMC, índice de massa corpórea, ele leva em consideração basicamente o peso e a altura. Então você pega um atleta, normalmente ele tem naturalmente o IMC mais alto, porque ele tem uma massa muscular mais desenvolvida, entendeu? E o percentual de gordura é bem baixo, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Mas enfim, foi uma das justificativas dele, né? Agora a gente pode pensar o seguinte: bom, vou usar um medicamento desse para deixar meu atleta mais leve, para que ele possa performar melhor, né? Eu tô tentando entrar na mente do nutrólogo, né? A lógica que foi indicado esse tratamento.
parece fazer sentido, parece ter plausibilidade, né? Poderia daí, a partir disso, fazer agora um ensaio clínico, um experimento para ver se isso realmente funciona. Eu fui em busca de artigos científicos, não tem. Pois é, e tem um outro detalhe importante aqui, doutor Márcio. Emagrecer, no caso de um atleta, me parece que não significa aumento no rendimento da performance, da capacidade de desenvoltura no jogo, quer dizer, ou não tem, não porque tu é magro tu vai performar mais ou menos. A lógica é que isso estaria causando dores... Lesões. Né, lesões nas articulações, parece. O nutrólogo justificou que ele queria recuperar a lesão, né? Emagrecendo, porque tinha dor articular. Mas no caso, o que está sendo alegado é que piorou o número de lesões, né? Realmente assim, quando você pensa em emagrecer, poderia melhorar a performance. Olha, se um atleta emagrece, ou seja, perde gordura e ganha, por exemplo, massa muscular, ele pode ficar mais explosivo, né? Mais leve. Sim. Então ele pode até melhorar o rendimento. Parece ter alguma lógica. Mas na prática a gente tem que cuidar muito, principalmente com o uso desses medicamentos, porque o que a gente vê é que efeitos colaterais podem acontecer. O fato de ter um déficit calórico muito importante, então depende da dose que vai usar. O atleta vai comer muito pouco, sem energia suficiente, ele vai performar pior. Sim. Então imagina um atleta que fez um medicamento desse, não está comendo nada, não vai ter energia para correr, ele perde nutrientes às vezes, né? Fica mais cansado, não? Então ele vai, o que eu imagino é que vai performar pior mesmo. Pois é, e uma dúvida que me surgiu aqui agora, e aí não só para atletas, doutor Márcio, esse uso desse medicamento, o Mounjaro, ele acelera a perda de peso. Ele faz com que se perca também musculatura, ou ele ataca a gordura? Como é que é essa ação desse medicamento? Sim, nós temos estudos mostrando isso, né? Quando se usa a canetinha isoladamente, o que a gente vê é uma grande perda de peso, porém alguns estudos chegando a mostrar uma perda de massa muscular de até 40%. Uau! Né? Talvez mais, enfim, mas até 40%. É uma perda considerável. Então o que a gente sabe é que praticamente todo o processo focado no emagrecimento primariamente deve gerar algum grau de perda de massa muscular. Mas a gente quer ficar ali nos 10%, 15%, né? Não mais que isso. Mas o que fazer para isso? Para isso acontecer, a gente tem que estar primeiramente com acompanhamento, monitoramento de perto, avaliando através, por exemplo, no Instituto Nutrios nós utilizamos análise de bioimpedância, né? A cada semana, a cada 15 dias, pelo menos uma vez por mês. Bioimpedância. É um exame que vê a composição corporal, vai nos dizer o que é gordura, o que é músculo. Ali a gente consegue entender como é que está fluindo, né? Uma coisa importante também é esse paciente, vamos dizer assim, que está emagrecendo para preservar músculo, ele tem que ter um bom equilíbrio hormonal. Então a gente tem que manter hormônios em dia para preservar músculo, síntese de proteína. A alimentação para emagrecer tem que ser em déficit calórico, tem que estar com calorias abaixo para ele emagrecer. No entanto, ele tem que manter um consumo adequado de proteínas, porque se ele comer muito pouca proteína, vai perder músculo e vai faltar o substrato para a construção dos músculos, né? Então tudo isso a gente tem que estar isso atento. Representa algum tipo de risco, o que isso pode provocar em médio e longo prazo? Olha, a pessoa que utiliza, e está muito em alta as pessoas utilizarem canetinha sem acompanhamento médico, né? Compram e tomam aquilo lá. Comprando Paraguai, comprando mercado paralelo, que é ilegal, né? Vamos frisar isso, né? Sim. Essas pessoas têm grandes riscos, por exemplo, de efeitos colaterais importantes, náuseas, vômitos, alterações de perda de massa muscular importante, perda de energia, e não saber como conduzir, já que não tem um auxílio ali, né? O fato de perder muito músculo também é um problema, porque massa muscular pensa que massa muscular é ouro, entendeu? É como o indivíduo que está envelhecendo, hoje já tem estudos mostrando que a massa muscular está associada à longevidade. Quem tem menos músculo morre mais cedo. Tem estudos mostrando que o volume da coxa, ele está associado a menor ou maior risco de Alzheimer, ou seja, pegaram o volume de músculo da coxa? Que loucura! Pegaram, por exemplo, estudos com gêmeos e viram, um dos gêmeos ele treina, faz exercício, o outro não, né? O que treina tem mais massa muscular, teve menos diagnóstico de Alzheimer, né? Interessante isso. Então a massa muscular, ela é saúde. Quando o indivíduo emagrece e perde massa muscular, ele está perdendo saúde. Aí olha o problema. Aí veja que a pessoa perdeu 10 quilos de peso usando uma canetinha dessa sem acompanhamento médico. Disso pode ter chegado a 40% de músculo, certo? Aí ela
pô, cheguei onde eu queria no peso. Não teve avaliação médica, eu vou parar de usar o medicamento. O que é que vai acontecer? Não sabe fazer um desmame correto, vai ter rebote. Aí ela recupera o que agora? Gordura e volta para o peso anterior. Só que agora com menos músculo. Então ela tá pior do que antes, entendeu? Piora o cenário. E com menos músculo é mais difícil agora voltar a emagrecer. Então é onde as pessoas ficam presas nesse ciclo eterno. Essa última parte que você traz, Márcio, é crucial, me parece, no contexto de um tratamento. Mas sem dúvida, né? E é o que a gente vê acontecer. As pessoas até emagrecem, mas elas não conseguem permanecer no peso. Então, esse efeito sanfona, ele é bastante prejudicial, porque normalmente é isso que acontece. As pessoas perdem peso e recuperam gordura, só que agora com menos músculo, né? Problema criado aí. Pois é, a canetinha, para que tipo de circunstância? A gente já falou na última semana sobre o assunto, mas eu preciso voltar, porque ele já era duro para a gente concluir. Para que tipo de perfil de sobrepeso, de obesidade aqui, em que momento ela é indicada, hein? Porque aí estamos falando de atletas, né? E os camaradas queriam talvez outras soluções, mas na nossa aldeia aqui, quem está pensando em precisa perder peso, qual é o melhor caminho com o uso do Mounjaro, hein? A indicação sempre é indivíduos diabéticos ou sobrepesos com alguma comorbidade ou indivíduos no cenário de obesidade. Se a gente avalia, por exemplo, através do IMC ou análise de composição corporal por bioimpedância, através do percentual de gordura, né? Mulher acima de 35% de gordura é considerada obesidade, homens acima de 25%. Existe análise da relação estatura-cintura também, ou seja, isso é um dado legal que as pessoas podem se medir aí em casa. Estatura-cintura? Olha só, a circunferência abdominal de uma pessoa, ela tem que ser no máximo a metade da altura dela, entendeu? Ficou fácil a gente entender. Então quem estiver aí nos ouvindo, pega uma fitinha métrica ao redor do umbigo ali, mede quanto é que tá, né? Não murcha a barriga, né? Não pode fazer isso, tá? Aí mede. Não encolhe. Depois vê a altura que tem e vê se tiver até a metade, tá valendo. Ela tá bem. Se passou, então ela tá num risco cardiovascular importante. Esse é um dado extremamente importante, tá? Então, assim, se as pessoas estão com esse tipo de indicação, faz sentido. Atletas não faz. Ou até na minha pesquisa eu fui ver, tem algum sentido, né, em melhoria, por exemplo, de dados de performance, por exemplo, condicionamento cardiorrespiratório, o uso do VO2 máximo, que é um indicador de uso de oxigênio, né, com eficácia. Eu vi que tem, porém, em obesos. Os obesos melhoram esse tipo de condicionamento físico. Porém, o cara que já é um atleta. Então assim, ele melhorou porque ele emagreceu. Sim. Não foi um efeito direto do medicamento. Então, usar no atleta esperando melhoria de performance tem que ter muito critério e cuidado, porque pode sair ser um tiro no pé, né? Tiro pela culatra. O Ardêmio Hanne, que tá na volta lá para Grande Arroio do Meio, doutor, é muito bom. Colocando o pingo no i. Entregando alguns dos meus segredos, diz o Ardêmio. Será que ele usa a canetinha? Acho que ele entregou, né? Pois então. Agora tem que perguntar pra ele se tá com acompanhamento médico, hein? Tá aí, ó. Senão, o Instituto Nuttels é o caminho pra ele, né? Estamos ali aguardando ele. Isso aí. É um prazer tomar um cafezinho com ele lá. Márcio, um abraço, excelente Natal pra ti, pra tua família, pra todo o Instituto Nuttels e obrigado por emprestar todo esse conhecimento, essa qualidade que, como bem o Ardêmio disse, o doutor conhece e conhece muito. Forte abraço. Obrigado, tudo de bom pra vocês, excelente Natal e Ano Novo. Maravilha.